André nunca imaginou que se apaixonaria pela princesa brasileira mais admirada do país, muito menos que ela corresponderia a seus sentimentos durante um simples trajeto de automóvel pelas ruas do Rio de Janeiro. O elegante Rolls-Royce Silver Ghost preto deslizava majestosamente pelas avenidas recém-asfaltadas do Rio de Janeiro naquela manhã ensolarada de outubro de 1920, conduzindo em seu interior uma tensão que André Costa Santos jamais havia experimentado em seus 5 anos como motorista oficial da família imperial do Brasil. No banco traseiro forrado de couro inglês, a princesa Isabela de Bragança e Bourbon ajustava nervosamente as luvas de seda branca que usaria na cerimônia de anúncio de seu noivado com o conde Alessandro de Savoia, nobre italiano que conhecera apenas através de correspondências, mas com quem se casaria em 6 meses por uma questão de honra familiar e interesse nacional, segundo seu avô, Dom Pedro III. André observava discretamente pelo espelho retrovisor a expressão melancólica da princesa de 25 anos, filha da princesa Isabel e neta do último imperador do Brasil. Desde a proclamação da República em 1889, a família imperial vivia um exílio dourado, tecnicamente banida do país, mas tolerada pela elite carioca que ainda nutria nostalgias monárquicas e admirava a elegância europeia que os Bragança traziam aos salões da capital federal. Naqueles 5 anos trabalhando para a família, André havia presenciado a transformação de Isabela de uma jovem mimada pelos privilégios aristocráticos em uma mulher excepcionalmente culta e consciente das mudanças sociais que varriam o Brasil dos anos 1920. Ela falava 4 idiomas, havia estudado literatura e filosofia com tutores franceses, lia os poetas modernistas brasileiros escondido dos pais, e demonstrava uma curiosidade genuína sobre a vida do povo comum que contrastava dramaticamente com a indiferença típica da nobreza europeia. A diferença entre eles era como um abismo social intransponível. Ele, neto de escravos libertos, filho de uma lavadeira e um ferreiro, crescido nos subúrbios cariocas, havia conquistado aquele emprego prestigioso através de recomendações e habilidades excepcionais com automóveis, uma tecnologia ainda nova e fascinante que poucos dominavam com perfeição. Isabela, por sua vez, era herdeira de uma linhagem que remontava aos imperadores do Brasil e reis de Portugal, educada para casar com a alta nobreza europeia e manter viva a tradição monárquica mesmo em uma república que oficialmente rejeitava sua existência. Mas durante aqueles trajetos diários entre o Palacete Guanabara e os compromissos sociais da princesa, visitas a orfanatos, eventos beneficentes, recepções diplomáticas, havia se desenvolvido entre eles uma proximidade que desafiava todas as convenções sociais da época. Começara com conversas educadas sobre as mudanças na cidade, evoluíra para discussões sobre a literatura brasileira que ela lia em segredo, e nos últimos meses havia se transformado em uma intimidade emocional que ambos sabiam ser revolucionária demais para a sociedade de 1920. André, Isabela disse suavemente, quebrando o silêncio protocolar que dominava os trajetos oficiais. Você acredita que é possível encontrar felicidade quando toda a nossa vida foi planejada por outros? A pergunta ecoou no interior luxuoso do automóvel como um desafio às próprias bases da sociedade estratificada em que viviam. André sabia que responder honestamente significaria cruzar uma linha que separava não apenas patroa e empregado, mas 2 mundos que a história brasileira havia tentado manter eternamente distantes. Se essa história está te tocando, curta nossa história. André crescerá nos subúrbios do Rio de Janeiro, neto de Maria Santos, uma escrava liberta que trabalhará nas fazendas de café do Vale do Paraíba até a abolição de 1888, e de João Costa, um ferreiro negro livre que havia conseguido comprar sua alforria anos antes da Lei Áurea. Seus pais, ambos trabalhadores incansáveis, haviam se estabelecido no bairro da Tijuca quando André era criança, determinados a oferecer ao filho uma educação que eles próprios nunca tiveram.
André aprenderá a ler e escrever em uma escola para filhos de operários mantida por padres jesuítas, mas sua verdadeira paixão surgiu quando viu o primeiro automóvel circular pelas ruas cariocas em 1908. Fascinado por aquela máquina revolucionária, passou anos observando mecânicos estrangeiros, aprendendo sobre motores, freios, câmbios, até se tornar um dos poucos brasileiros capazes de conduzir e manter os automóveis importados que a elite carioca começava a adquirir. Em 1915, aos 27 anos, conseguiu emprego como motorista auxiliar no serviço da família Bragança através da recomendação de um padre que conhecia tanto sua competência profissional quanto sua discrição pessoal. A família imperial, oficialmente banida do Brasil desde a proclamação da República, havia retornado discretamente ao país após a morte de Dom Pedro II no exílio, estabelecendo-se no Rio de Janeiro, onde mantinham um estilo de vida aristocrático financiado por propriedades europeias e o apoio de monarquistas brasileiros nostálgicos. Nos 5 anos trabalhando para os Bragança, André desenvolvera uma admiração genuína pela cultura e educação que a família representava, mas também uma consciência aguda das contradições sociais que sua posição lhe permitia observar de perto. Ele transitava entre dois mundos, os salões aristocráticos onde servia a elite imperial, e os subúrbios operários onde vivia com orgulho de suas origens humildes. A princesa Isabela havia chamado sua atenção desde o primeiro dia, não por sua beleza aristocrática, mas por sua inteligência excepcional e curiosidade genuína sobre o Brasil real, aquele que existia além dos salões dourados. Diferente das outras mulheres da alta sociedade carioca, que o tratavam como mobiliário humano, Isabela sempre o cumprimentava respeitosamente, fazia perguntas sobre sua família, demonstrava interesse sincero pelas transformações sociais que ocorriam no país. André descobrira que a princesa lia secretamente os poetas modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, autores que seus pais consideravam vulgares e inadequados para uma dama da aristocracia. Ela questionava as tradições europeias impostas pela família, sonhava em conhecer o Brasil profundo que nunca lhe permitiram visitar, e demonstrava uma consciência social que surpreendia André pela profundidade e sinceridade. Durante os trajetos, Isabela havia gradualmente abandonado o tratamento formal típico entre aristocratas e serviçais, desenvolvendo com André conversas que iam muito além do protocolo social. Ela perguntava sobre a infância dele nos subúrbios, sobre as mudanças que presenciara no Rio de Janeiro, sobre sua percepção das transformações políticas e sociais do país. André, inicialmente reticente, foi se abrindo à medida que percebia que o interesse dela era genuíno, não apenas curiosidade aristocrática. O que começara como um respeito mútuo havia evoluído para uma admiração profunda que ambos sabiam ser impossível de concretizar na sociedade estratificada de 1920. André admirava a inteligência e sensibilidade de Isabela, enquanto ela via nele uma autenticidade e dignidade que faltavam aos nobres europeus com quem estava acostumada a conviver. Agora, com o casamento arranjado se aproximando, ambos sentiam o peso de uma proximidade emocional que desafiava todas as regras sociais de sua época, mas que representava a única conexão verdadeira que haviam experimentado em suas vidas tão diferentes. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração. O momento que mudaria para sempre o destino de André e Isabela aconteceu numa tarde chuvosa de novembro de 1920, quando o Rolls-Royce quebrou no meio do trajeto entre Ipanema e o centro da cidade. Estavam retornando de uma visita oficial da princesa ao orfanato Santa Clara, onde ela havia distribuído roupas e brinquedos para crianças carentes, quando o motor começou a fazer ruídos estranhos e finalmente parou completamente na altura da Lagoa Rodrigo de Freitas. André desceu do veículo sob a chuva torrencial e examinou o motor com a perícia de quem conhecia cada peça daquele automóvel importado. Era um problema no sistema de refrigeração que exigiria pelo menos 2 horas de reparo, e não havia oficinas especializadas próximas. Isabela,
Inicialmente preocupada apenas com o atraso para o compromisso seguinte, aos poucos percebeu que aquela situação criava uma oportunidade única. Pela primeira vez em 5 anos, eles estariam sozinhos por um período prolongado, longe dos olhares vigilantes dos criados do palacete e do protocolo rígido que governava cada minuto de sua vida. André, ela disse, observando trabalhar sob a chuva com as mangas da camisa arregaçadas, entre no carro. Você vai ficar encharcado aí fora. Princesa, preciso consertar o motor para chegarmos ao palacete antes do anoitecer, ele respondeu, mantendo o respeito protocolar mesmo naquela situação extraordinária. O motor pode esperar alguns minutos. Entre, por favor. É uma ordem, Isabela insistiu, mas sua voz carregava mais preocupação genuína que autoridade aristocrática. André obedeceu, acomodando-se no banco do motorista enquanto a chuva tamborilava no teto do automóvel. Era a primeira vez que estavam tão próximos sem a barreira física que normalmente os separava, ela no banco traseiro, ele na posição de condutor. O interior do Rolls-Royce, com seus acabamentos em couro e madeira nobre, criava uma atmosfera de intimidade que ambos sabiam ser perigosa. Conte-me sobre sua família, Isabela disse suavemente, quebrando o protocolo que proibia conversas pessoais entre membros da realeza e empregados. Quero saber como é ter raízes verdadeiras neste país, não apenas títulos herdados de antepassados portugueses. A pergunta revelava uma vulnerabilidade que André jamais havia percebido na princesa. Por trás da educação refinada e dos privilégios aristocráticos, havia uma mulher que se sentia desconectada de sua própria identidade brasileira, criada para ser europeia em um país que ela amava mas não conhecia verdadeiramente. André começou a falar sobre a avó Maria, que lhe contava histórias sobre a escravidão e a liberdade, sobre como ela havia ensinado toda a família a valorizar a dignidade do trabalho honesto. Falou sobre o pai ferreiro, que criará ferramentas para os primeiros automóveis que chegaram ao Rio, sobre a mãe lavadeira, que insistira para que ele estudasse mesmo quando o dinheiro era escasso. À medida que André falava, Isabela se inclinou imperceptivelmente para a frente, fascinada por histórias de um Brasil que ela conhecia apenas através de livros e relatórios oficiais. Havia algo na forma como ele descrevia sua família, com orgulho, não com a vergonha que a sociedade esperava de alguém de origem humilde, que tocou profundamente seu coração. André, ela disse quando ele terminou de falar, sua família construiu sua dignidade com as próprias mãos. Eu herdei títulos, mas nunca construí nada por mim mesma. Às vezes me pergunto se tenho algum valor além do sangue que corre em minhas veias. A vulnerabilidade na voz de Isabela desarmou completamente as defesas emocionais de André. Pela primeira vez, ele viu além da princesa e enxergou a mulher, inteligente, sensível, aprisionada em uma vida que não havia escolhido, questionando seu próprio valor em uma sociedade que a via apenas como símbolo, não como pessoa. Princesa, ele disse, esquecendo momentaneamente o protocolo, você é a pessoa mais inteligente e compassiva que conheci. Vi como trata as crianças do orfanato, como se preocupa genuinamente com os problemas do país. Seu valor não vem do sangue, vem do coração. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão emocional que ambos reconheceram como o momento em que cruzaram definitivamente a linha que separava respeito profissional de algo muito mais profundo e perigoso. Quando seus olhos se encontraram naquela tarde chuvosa, dentro do automóvel parado, eles souberam que suas vidas jamais seriam as mesmas. Nas semanas que se seguiram àquela tarde reveladora na lagoa, André e Isabela desenvolveram uma proximidade emocional que desafiava todas as convenções sociais do Brasil de 1920. Os trajetos diários se transformaram em momentos preciosos onde conversavam sobre literatura, política, filosofia, sempre mantendo as aparências de protocolo formal, mas sabendo que havia entre eles uma conexão que transcendia qualquer barreira social. Isabela começou a solicitar trajetos desnecessários,
visitas a museus, passeios pelos novos bairros da cidade, inspeções a obras de caridade, qualquer desculpa para passar mais tempo no automóvel conversando com André. Ela descobriu que ele possuía uma inteligência natural extraordinária, apesar da educação formal limitada, e uma perspectiva sobre o Brasil que enriquecia profundamente sua própria compreensão do país. André, por sua vez, se viu aguardando ansiosamente cada dia de trabalho, não pelo salário generoso ou pelo prestígio de servir a família imperial, mas pela oportunidade de conversar com a única pessoa que o tratava como ser humano pensante, não apenas como um empregado eficiente. Isabela o estimulava a expressar opiniões sobre arte, política, sociedade, temas que jamais havia discutido com alguém de sua educação refinada. A situação se complicou dramaticamente quando Dom Pedro III começou a suspeitar que a neta estava desenvolvendo ideias republicanas inadequadas através de suas conversas com pessoas de fora do círculo apropriado. O velho imperador no exílio, aos 75 anos, mantinha uma vigilância férrea sobre os contatos sociais da família, especialmente de Isabela, que como única herdeira direta precisava casar-se adequadamente para manter viva a linhagem imperial. A pressão familiar aumentou quando chegaram ao Rio as primeiras cartas do conde Alessandro de Savoia, noivo arranjado de Isabela. O italiano, embora jamais tivesse visitado o Brasil, escrevia sobre seus planos para a vida conjugal em sua propriedade na Toscana, deixando claro que esperava uma esposa submissa e decorativa, interessada apenas em bordar, tocar piano e gerar herdeiros para perpetuar a nobreza europeia. Isabela compartilhava discretamente com André trechos dessas cartas, e ele percebia como cada palavra do conde a entristecia mais profundamente. O contraste era gritante. Enquanto Alessandro via nela apenas um ventre aristocrático para produzir filhos nobres, André admirava sua inteligência, sua compaixão social, sua curiosidade genuína sobre o mundo. O momento mais perigoso chegou quando Isabela pediu a André que a levasse a uma reunião secreta de intelectuais modernistas no bairro de Santa Teresa. Era um encontro proibido, jovens escritores, artistas e pensadores que discutiam a identidade nacional brasileira, a modernização do país, ideias que a aristocracia conservadora considerava subversivas. André sabia que aceitar aquele pedido significava colocar não apenas seu emprego em risco, mas também comprometer seriamente a reputação de Isabela. Se fossem descobertos, o escândalo seria monumental. A princesa imperial frequentando reuniões de bolcheviques e republicanos radicais, acompanhada apenas por seu motorista mestiço. Mas quando Isabela olhou em seus olhos e disse, André, preciso conhecer meu próprio país, não apenas a versão que minha família me permite ver, ele soube que não poderia negar. Era a primeira vez que ela pedia algo para si mesma, não por obrigação familiar ou social. A reunião em Santa Teresa foi reveladora para Isabela, que pela primeira vez ouvia brasileiros discutindo apaixonadamente o futuro do país, debatendo arte, literatura, política sem as restrições do protocolo aristocrático. André observava sua fascinação, mas também notava como outros participantes os olhavam com curiosidade, uma jovem elegante acompanhada apenas por um motorista, situação que despertava sussurros e especulações. No retorno ao palacete, Isabela estava radiante, mas André carregava uma preocupação crescente. Eles estavam cruzando linhas cada vez mais perigosas, e ele sabia que a diferença social entre eles tornava qualquer relação mais íntima uma ameaça não apenas às suas vidas, mas à estabilidade de toda a família imperial. Quando chegaram ao Palacete Guanabara naquela noite, André percebeu o olhar suspeito do mordomo-chefe, que havia notado o atraso e a agitação incomum da princesa. As suspeitas estavam crescendo, e ambos sabiam que logo teriam que enfrentar as consequências de uma proximidade que se tornará impossível de esconder. Compartilha com alguém que vai amar esse romance. O momento decisivo chegou numa manhã de dezembro de 1920,
quando Dom Pedro III convocou André para uma audiência privada em seu gabinete no Palacete Guanabara. O velho imperador, sentado atrás de uma mesa de jacarandá ornamentada com brasões imperiais, observou o motorista com aqueles olhos azuis penetrantes que ainda carregavam toda a autoridade de uma dinastia que governara o Brasil por quase 70 anos. André Costa Santos, disse Dom Pedro III com a voz grave que comandará impérios, há 5 anos você serve nossa família com competência e discrição. Sempre o considerei um empregado exemplar, digno da confiança que depositamos em você. André permaneceu em silêncio, mas seu coração batia com a intensidade de tambores de guerra. Sabia que aquela conversa definiria não apenas seu futuro profissional, mas possivelmente sua vida inteira. No entanto, continuou o imperador, tenho notado certas irregularidades nos trajetos da princesa Isabela. Visitas a locais inadequados, atrasos inexplicáveis, uma familiaridade crescente entre vocês que ultrapassa os limites do protocolo apropriado. A acusação pairou no ar como uma sentença de morte social. André sabia que negar seria inútil. Dom Pedro III não era homem de fazer acusações sem evidências. Mas também sabia que admitir qualquer proximidade com Isabela resultaria em sua demissão imediata e possivelmente em consequências ainda mais graves. Vossa Majestade, André respondeu, mantendo a dignidade mesmo diante da ameaça implícita, sempre cumpri minhas obrigações com respeito e lealdade. Se minha conduta foi interpretada de forma inadequada, peço perdão, mas jamais desrespeitei a princesa Isabela ou esta família. Dom Pedro III estudou André por longos segundos, como se tentasse ler sua alma através de seus olhos. André, você é um homem inteligente. Certamente compreende que a princesa Isabela não é uma jovem comum. Ela carrega o peso de uma dinastia, a esperança de milhões de monarquistas brasileiros, a responsabilidade de manter viva uma tradição de quase 4 séculos. O imperador se levantou e caminhou até a janela que dava para os jardins do palacete, onde André podia ver Isabela caminhando sozinha entre as roseiras, claramente agitada. Ela se casará com o conde Alessandro em março próximo, Dom Pedro III continuou, sem se virar. É um casamento que garante não apenas sua felicidade pessoal, mas também a continuidade de nossa linhagem e nossa influência política na Europa. Qualquer distração que possa comprometer esse futuro deve ser eliminada imediatamente. A ameaça era clara como o cristal. André compreendeu que tinha 2 opções: aceitar o afastamento silencioso ou ver Isabela sofrer as consequências de uma conexão que a família imperial considerava inaceitável. Foi nesse momento que Isabela irrompeu no gabinete, desconsiderando completamente o protocolo que exigia permissão prévia para entrar na presença do avô. Ela havia percebido a convocação de André e adivinhado o propósito da reunião. Vovô, ela disse com uma determinação que surpreendeu ambos os homens, se esta conversa é sobre André, então eu tenho o direito de participar. Isabela, volte para seus aposentos imediatamente, Dom Pedro III ordenou com a autoridade imperial que poucos ousavam desafiar. Não, ela respondeu, e aquela simples palavra ecoou pelo gabinete como um tiro de canhão. Não sou mais uma criança que obedece ordens sem questionar. Sou uma mulher de 25 anos, e tenho direito a escolhas próprias. André observou, fascinado e aterrorizado, a transformação de Isabela de princesa submissa em mulher determinada a lutar por sua própria vida. Era a primeira vez que ele havia confrontar diretamente a autoridade familiar que a havia moldado desde o nascimento. André, Isabela se virou para ele, ignorando completamente a presença do avô furioso. Há algo que preciso te dizer, e não posso mais esperar. Eu te amo. Amo sua honestidade, sua inteligência, sua dignidade. Amo a forma como você me faz sentir brasileira, não apenas europeia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Dom Pedro III ficou pálido como se tivesse levado um golpe físico, enquanto André sentia o mundo desmoronar e se reconstruir simultaneamente ao ouvir as palavras que mudavam tudo. "E eu também a amo, princesa", André respondeu, sabendo que aquelas palavras selavam tanto seu destino quanto o dela. A explosão de Dom Pedro III foi monumental. O velho imperador, que havia enfrentado a abolição da escravatura e a queda da monarquia com dignidade estoica, perdeu completamente a compostura diante da declaração de amor entre sua neta e o motorista mestiço. Suas palavras ecoaram pelo gabinete como decretos imperiais carregados de fúria e desespero. "Isabela! Você enlouqueceu completamente! Está disposta a destruir 4 séculos de linhagem imperial por um capricho romântico com um empregado." Sua voz tremia de indignação, mas André percebeu também o medo de ver desmoronar o último vestígio de grandeza que restava à família Bragança no exílio. "Não é capricho, vovô", Isabela respondeu com uma serenidade que contrastava com a tempestade emocional do avô. "É amor verdadeiro. Algo que nunca encontrarei no casamento arranjado com um homem que me vê apenas como reprodutora de herdeiros aristocráticos." Dom Pedro III se virou para André com olhos que cuspiam fogo. "E você, André Costa Santos, como ousa corresponder aos sentimentos de uma princesa imperial? Sua ousadia não tem limites." André permaneceu digno, mas sua resposta revelou toda a revolução social que fermentava no Brasil dos anos 1920. "Vossa Majestade, amo Isabela pela mulher extraordinária que ela é, não pelos títulos que carrega. Se isso é crime, aceito qualquer punição, mas não me arrependo de amar alguém que merece ser amada por suas qualidades, não por sua genealogia." A audácia da resposta deixou Dom Pedro III momentaneamente sem palavras. Durante décadas de reinado, ninguém jamais havia questionado sua autoridade ou desafiado os fundamentos da hierarquia social que ele representava. Mas ali estava um neto de escravos declarando que amava sua neta imperial com base em igualdade humana, não em deferência aristocrática. As consequências foram imediatas e brutais. Dom Pedro III demitiu André na mesma hora, ordenando que deixasse o palacete imediatamente e nunca mais se aproximasse de qualquer membro da família imperial. Isabela foi confinada em seus aposentos sob vigilância constante, proibida de sair sem escolta e de receber qualquer correspondência não censurada. O escândalo, embora mantido em segredo dentro do palacete, começou a vazar para os círculos da alta sociedade carioca através dos criados. Os jornais monarquistas, sempre atentos aos movimentos da família imperial, começaram a especular sobre as indisposições súbitas da princesa e o afastamento por motivos pessoais de seu motorista particular. André retornou à casa dos pais na Tijuca carregando não apenas a dor da separação, mas também a marca social de ter sido demitido da posição mais prestigiosa que um homem de sua origem poderia alcançar. Os vizinhos sussurravam teorias sobre o que teria acontecido, e conseguir novo emprego se tornou quase impossível. Ninguém queria contratar um motorista que havia perdido a confiança da família imperial. Isabela, por sua vez, iniciou uma greve de fome silenciosa, recusando-se a comer, a receber visitas ou a discutir os preparativos do casamento com o conde Alessandro. Seus pais, inicialmente furiosos, gradualmente se alarmaram com a deterioração física e emocional da filha, que definhava visivelmente a cada dia de separação forçada. A situação se tornou insustentável quando o próprio conde Alessandro chegou ao Rio de Janeiro em janeiro de 1921 para conhecer pessoalmente a noiva. O italiano, um homem de 40 anos acostumado à submissão das mulheres da aristocracia europeia, ficou chocado ao encontrar uma jovem rebelde que se recusava a cumprimentá-lo adequadamente e demonstrava abertamente sua aversão ao casamento arranjado. Durante um jantar formal no Palacete Guanabara, Isabela fez o impensável, declarou publicamente, diante do noivo e de convidados da alta sociedade:
que não se casaria com um homem que não amava e que preferia renunciar a todos os títulos e privilégios a viver uma mentira aristocrática. O escândalo finalmente explodiu nas páginas dos jornais cariocas. Princesa Imperial rejeita casamento aristocrático foi a manchete que abalou não apenas a sociedade brasileira, mas toda a rede de monarquistas que ainda sonhavam com a restauração imperial. O sonho de Dom Pedro III de manter viva a dinastia Bragança através do casamento da neta desmoronava publicamente, transformando o que deveria ser uma celebração aristocrática em uma crise dinástica sem precedentes. André, isolado em sua casa na Tijuca, acompanhava pelos jornais a tempestade que sua declaração de amor havia desencadeado, sabendo que Isabela estava pagando um preço muito alto por ter escolhido o coração sobre as convenções sociais. A solução para a crise dinástica veio de uma fonte inesperada, a própria sociedade brasileira dos anos 1920. O escândalo da princesa e o motorista havia capturado a imaginação popular de uma forma que surpreendeu até mesmo os jornais cariocas. Em vez de condenar Isabela por desrespeitar as tradições, grande parte da população via nela um símbolo da nova mulher brasileira, independente, corajosa, capaz de escolher o amor verdadeiro sobre as convenções sociais impostas. Intelectuais modernistas como Oswald de Andrade e Mário de Andrade escreveram artigos defendendo o direito de Isabela à felicidade pessoal. Feministas pioneiras como Berta Lutz organizaram manifestações públicas apoiando a coragem revolucionária da princesa. Até mesmo operários e trabalhadores urbanos se identificavam com a história. Uma aristocrata que escolhia um homem do povo representava uma revolução social que ecoava os ideais republicanos e de igualdade que fermentavam no país. Dom Pedro III, percebendo que a opinião pública estava se voltando contra a família imperial de uma forma que poderia destruir definitivamente qualquer esperança de restauração monárquica, tomou uma decisão desesperada. Convocou uma reunião familiar extraordinária onde anunciou que abdicaria formalmente de qualquer pretensão ao trono brasileiro, dissolvendo oficialmente a Casa Imperial e liberando todos os membros da família de suas obrigações dinásticas. Se Isabela escolhe o amor sobre a dinastia, declarou o velho imperador com lágrimas nos olhos, então que seja livre para fazê-lo. Prefiro ver nossa linhagem terminar em felicidade do que perpetuar-se em amargura. A abdicação formal de Dom Pedro III foi um evento histórico sem precedentes. A família que havia governado o Brasil por 67 anos renunciava voluntariamente a qualquer pretensão política, transformando-se em cidadãos brasileiros comuns. Isabela, livre de suas obrigações dinásticas, poderia finalmente escolher seu próprio destino. Em março de 1921, exatamente na data em que deveria se casar com o conde Alessandro, Isabela procurou André em sua casa na Tijuca. Ela havia trocado os vestidos parisienses por um traje simples, cortado o cabelo no estilo moderno das mulheres trabalhadoras, e trazia consigo apenas uma pequena maleta com seus livros preferidos. André, disse ela, parada na porta da humilde casa onde ele morava com os pais, vim pedir se você ainda me quer, não como princesa, mas como Isabela, uma mulher comum que precisa aprender a viver sem títulos ou privilégios. André, que havia passado 3 meses trabalhando como mecânico em uma oficina do subúrbio, a abraçou com uma emoção que condensava meses de separação forçada e incerteza sobre o futuro. Isabela, eu te amo exatamente como você é, não pelo que você representava. Agora podemos construir uma vida baseada em quem realmente somos. Eles se casaram em abril de 1921 na pequena igreja de São Francisco Xavier, na Tijuca, cercados pela família de André, alguns amigos da comunidade, e surpreendentemente, por Dom Pedro III, que havia decidido abençoar a união que custará o fim de sua dinastia. O velho imperador, vestindo um terno simples em vez das insígnias imperiais, disse durante a cerimônia, que este amor seja mais duradouro que qualquer reino terreno.
Isabela e André se estabeleceram em uma casa modesta em Vila Isabel, onde ela trabalhou como professora de francês e literatura em uma escola pública, enquanto ele abriu uma pequena oficina mecânica especializada em automóveis. A transição de princesa imperial para mulher trabalhadora foi difícil, mas Isabela descobriu uma satisfação na vida real que jamais experimentara nos salões aristocráticos. Em 1922, nasceu o primeiro filho do casal, que recebeu o nome de Pedro em homenagem ao avô que havia renunciado a um império por amor à neta. A criança cresceria como brasileiro comum, mas carregando a história extraordinária de pais que haviam desafiado todas as convenções sociais de sua época. A antiga família imperial se espalhou pelo Brasil como cidadãos comuns. Dom Pedro III se mudou para uma chácara em Petrópolis, onde escrevia suas memórias e recebia visitas de historiadores interessados na transição da monarquia para a república. Os pais de Isabela abriram uma escola de etiqueta para a nova burguesia brasileira, ensinando protocolos europeus para empresários enriquecidos. Em 1925, André foi convidado pelo governo federal para supervisionar a modernização do transporte oficial de Brasília, aplicando sua expertise em automóveis para melhorar a frota governamental. Isabela, reconhecida por sua educação excepcional, foi nomeada para ajudar na organização da primeira biblioteca pública do Rio de Janeiro, tornando o conhecimento aristocrático acessível ao povo. A oficina de André prosperou, especializada em importação e manutenção de automóveis europeus. Ele se tornou uma referência técnica no Rio de Janeiro, consultado por empresários e até mesmo por órgãos governamentais. Isabela desenvolveu um método inovador de ensino de idiomas que combinava literatura clássica com conversação prática, formando uma geração de jovens brasileiros capazes de competir internacionalmente. Em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder através de uma revolução que modernizou definitivamente o Brasil, André e Isabela foram convidados para assessorar o novo governo em questões de protocolo internacional e modernização administrativa. Eles haviam se tornado símbolos de uma nova elite brasileira, baseada em mérito, trabalho e amor verdadeiro, não em berço ou herança aristocrática. Dom Pedro III faleceu em 1935, aos 90 anos, cercado pela família que havia aprendido a viver como brasileiros comuns. Seu funeral foi surpreendentemente concorrido. Milhares de pessoas que haviam acompanhado a história da princesa e o motorista vieram prestar homenagens ao imperador que havia escolhido o amor sobre o poder. A história de André e Isabela tornou-se um marco na transformação social brasileira dos anos 1920 e 1930. O casal que havia desafiado séculos de tradição aristocrática inspirou uma geração inteira de jovens brasileiros a questionar hierarquias sociais baseadas em nascimento e a valorizar mérito, trabalho e amor verdadeiro como fundamentos para a construção de uma sociedade mais justa. Em 1940, 20 anos após o escândalo que abalara a elite carioca, André e Isabela eram respeitados empresários e educadores que haviam provado que a igualdade social não era apenas um ideal político, mas uma realidade viável. A oficina de André havia se expandido para uma pequena fábrica de peças automobilísticas que empregava 50 famílias da região, sempre priorizando salários justos e condições dignas de trabalho. Isabela revolucionou a educação no Rio de Janeiro criando uma metodologia de ensino que combinava rigor acadêmico europeu com valorização da cultura brasileira. Suas escolas, inicialmente 3 unidades em bairros operários, se tornaram modelo nacional, formando jovens capazes de competir internacionalmente sem perder a identidade nacional. Muitos de seus ex-alunos se tornaram diplomatas, engenheiros, médicos e professores que levaram seus valores de igualdade social para todo o país. O filho Pedro cresceu em um ambiente único, criado com conhecimento da história imperial de sua mãe, mas vivendo como brasileiro comum da classe média trabalhadora. Aos 18 anos, ele se tornou engenheiro mecânico,
aplicando os conhecimentos práticos herdados do pai à formação universitária que a mãe lhe proporcionou. Representava perfeitamente a síntese entre tradição e modernidade que seus pais haviam criado. O impacto social mais profundo do casal foi demonstrar que amor verdadeiro podia ser catalisador para mudanças estruturais na sociedade. Centenas de casais interraciais e interclasses dos anos 1930 e 1940 citavam André e Isabela como inspiração para enfrentar preconceitos familiares e sociais. A história deles provou que relações baseadas em respeito mútuo e afinidade intelectual podiam ser mais sólidas que casamentos arranjados por conveniência social. André desenvolveu programas de formação profissional para jovens de comunidades carentes, ensinando mecânica automotiva e proporcionando oportunidades de trabalho digno. Sua filosofia era simples: dignidade não se herda, se conquista através do trabalho honesto. Muitos dos jovens que passaram por seus programas se tornaram proprietários de oficinas próprias, criando uma rede de pequenos empresários que transformou o perfil econômico de vários bairros cariocas. Isabela escreveu 3 livros sobre educação e igualdade social que se tornaram referência para pedagogos e políticos progressistas. Sua obra principal, A Aristocracia do Mérito, argumentava que a verdadeira nobreza de uma sociedade se media pela capacidade de proporcionar oportunidades iguais a todos os cidadãos, independentemente de origem familiar. Em 1945, quando o Brasil emergiu da Segunda Guerra Mundial como potência regional em ascensão, André e Isabela foram convidados pelo presidente Getúlio Vargas para assessorar a criação de políticas educacionais e trabalhistas. Eles haviam se tornado símbolos nacionais de como o país podia modernizar-se mantendo valores humanos fundamentais. A casa deles em Vila Isabel se tornou o ponto de encontro para intelectuais, artistas, empresários e políticos que compartilhavam a visão de um Brasil mais igualitário. Receitas familiares que Isabela aprenderá nos salões aristocráticos se misturavam com pratos populares que André trouxe de sua infância nos subúrbios, criando uma culinária que simbolizava a fusão cultural que o casal representava. Em 1950, por ocasião dos 30 anos de seu casamento, jornais de todo o país publicaram matérias sobre o casal que revolucionou o Brasil. Não através de política ou guerra, mas através do exemplo de que amor verdadeiro e trabalho digno podiam construir uma sociedade mais justa que qualquer revolução armada. Pedro, agora engenheiro casado com uma médica formada nas escolas criadas por sua mãe, deu aos pais o primeiro neto, uma criança que cresceria em um Brasil onde mobilidade social baseada em mérito era realidade consolidada, não utopia distante. Em 1970, 50 anos após aquela tarde chuvosa na Lagoa Rodrigo de Freitas que mudou suas vidas para sempre, André e Isabela celebravam bodas de ouro cercados por uma família que representava perfeitamente o Brasil moderno e democrático que haviam ajudado a construir. Aos 82 anos, André mantinha a postura digna e os olhos brilhantes de quem havia vivido uma vida plena de propósito. Isabela, aos 75, conservava a elegância natural e a inteligência penetrante que haviam conquistado o coração do jovem motorista décadas antes. O Brasil de 1970 era profundamente diferente do país aristocrático e estratificado de 1920. A educação pública havia se expandido exponencialmente, a indústria automobilística nacional empregava milhões de trabalhadores, e a mobilidade social baseada em mérito se tornará realidade para milhões de famílias. André e Isabela, cada um em sua área, haviam contribuído significativamente para essas transformações. A pequena fábrica de peças automobilísticas de André havia crescido para uma empresa média que fornecia componentes para a nascente indústria automotiva brasileira. Seus métodos de gestão, participação dos funcionários nos lucros, educação continuada, respeito às origens humildes, foram estudados em universidades como modelo de capitalismo humanizado. Centenas de seus ex-funcionários abriram empresas próprias,
criando uma rede de pequenos e médios empresários que transformou a economia do Rio de Janeiro. As escolas fundadas por Isabela se multiplicaram por todo o país através de um sistema de franquia social. Educadores formados em suas metodologias abriam unidades em suas cidades natais, levando educação de qualidade para regiões antes abandonadas pelo poder público. Em 1970, mais de 50 mil jovens brasileiros haviam se formado no sistema Isabela de Bragança, nome que ela mantivera profissionalmente para honrar sua origem, mas que agora representava excelência educacional, não privilégio aristocrático. Pedro havia se tornado engenheiro-chefe da Volkswagen do Brasil, aplicando os conhecimentos herdados do pai à produção em massa de automóveis populares que colocaram o sonho do carro próprio ao alcance da classe média brasileira. Seus 3 filhos representavam a terceira geração da família, um médico, uma arquiteta e um professor universitário, todos formados com os valores de trabalho, dignidade e responsabilidade social que André e Isabela haviam transmitido. O legado mais impressionante do casal foi ter provado que transformações sociais profundas podiam acontecer através do exemplo pessoal, não apenas através de leis ou revoluções. Milhares de brasileiros que enfrentaram preconceitos de classe, raça ou origem encontraram inspiração na história da princesa que renunciou aos privilégios pelo amor e do motorista que conquistou respeito através da competência e dignidade. Em 1975, quando André faleceu aos 87 anos, seu funeral reuniu pessoas de todas as classes sociais, desde operários de sua fábrica até ministros de Estado, todos unidos pelo respeito a um homem que havia provado que grandeza se mede por caráter, não por berço. Isabela, que sobreviveu mais 5 anos, dedicou seus últimos anos a escrever as Memórias do Casal, documento histórico que se tornou patrimônio nacional. O livro Do Palácio à Oficina, uma história de amor e transformação, foi adotado como leitura obrigatória em escolas brasileiras, ensinando às novas gerações que o país foi construído por pessoas corajosas que escolheram o amor sobre as convenções, o trabalho sobre os privilégios, a igualdade sobre a hierarquia. Em 1980, no centenário do nascimento de André, o governo brasileiro criou o Prêmio André e Isabela para reconhecer anualmente brasileiros que promovem mobilidade social através da educação e do empreendedorismo ético. O primeiro prêmio foi entregue simbolicamente a Pedro, que aos 59 anos dirigia um programa nacional de formação técnica para jovens de baixa renda. A casa em Vila Isabel, onde viveram por quase 60 anos, foi transformada em museu, preservando não apenas objetos pessoais, mas principalmente a filosofia de vida que guiou o casal. O amor verdadeiro não se limita a 2 pessoas. Ele se expande para transformar famílias, comunidades e nações inteiras. A história de André e Isabela transcendeu romance pessoal para se tornar mito fundador do Brasil moderno, provando que quando coragem e amor se unem, podem mover montanhas sociais que pareciam intransponíveis. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro, quando aliado à coragem de desafiar convenções injustas, pode transformar não apenas vidas individuais, mas a própria estrutura de uma sociedade, criando um mundo mais justo e humano para as próximas gerações.